Enquanto Hitler consolidava sua ditadura na Alemanha, o mundo demonstrava uma capacidade extraordinária de ignorar o que tinha diante de si. Não foi a ingenuidade que permitiu a ascensão do nazismo. Foi a fadiga, a dívida, o medo e, em alguns casos, a simpatia ideológica. As democracias ocidentais construíram sua política externa sobre uma única premissa, que qualquer coisa era preferível a outra guerra. A França havia perdido 1,4 milhão de soldados na Primeira Guerra Mundial. Quase não havia família francesa sem um morto ou um mutilado. A proporção de baixas francesas em relação à sua população total foi devastadora. Em algumas aldeias do norte, os homens de uma geração inteira haviam desaparecido. Essa ferida coletiva não se fechou em 20 anos. Quando os franceses olhavam para o futuro nos anos 30, viam apenas outra carnificina. A resposta foi construir a linha Maginot. Iniciada em 1930, sob a direção do ministro da Guerra André Maginot, ele próprio gravemente ferido em Verdun, a linha era uma obra-prima da engenharia defensiva. Estendia-se da Suíça até a fronteira belga, quilômetros de bunkers subterrâneos conectados por linhas de trem, com canhões de artilharia capazes de cobrir toda a fronteira com a Alemanha, alojamentos para milhares de soldados, hospitais, cozinhas e sistemas de ventilação para suportar um cerco indefinido. Custou 5 bilhões de francos e empregou mais de 30 mil trabalhadores durante anos. Era impenetrável e era inútil, porque a linha Maginot terminava na fronteira belga e não se estendia para o norte para cobrir o território da Bélgica. Os planejadores assumiram que os belgas completariam a linha com suas próprias fortificações e que, em qualquer caso, a densa floresta das Ardenas ao norte seria um obstáculo natural intransponível para os tanques. Ambas as suposições estavam erradas, e esse erro custaria à França a guerra em 6 semanas. A Grã-Bretanha tinha sua própria versão da paralisia estratégica. Os governos de Ramsay MacDonald, Stanley Baldwin e, finalmente, Neville Chamberlain tomaram decisões de política externa sob a pressão de uma opinião pública aterrorizada pela ideia de outra guerra. Quando a Pesquisa pela Paz de 1935 pediu aos cidadãos britânicos que se pronunciassem sobre sanções militares contra agressores internacionais, mais de 11 milhões responderam. Mas a maioria preferia sanções econômicas às militares, e um percentual significativo rejeitava até mesmo as econômicas. A mensagem era clara: nenhum governo que quisesse ser reeleito podia falar de guerra. O resultado foi a política de apaziguamento. Não foi, como às vezes é descrita, uma simples covardia. Foi a consequência lógica de líderes democráticos respondendo ao que seus cidadãos exigiam. Chamberlain acreditava genuinamente que Hitler era um político racional com quem se podia negociar, que suas demandas tinham um limite e que atendê-las evitaria o conflito. Ele estava errado em tudo, mas agiu com honestidade. Enquanto isso, o Japão demonstrava que a Liga das Nações era uma instituição sem dentes. Em setembro de 1931, as forças japonesas estacionadas na Manchúria, sem sequer informar seu próprio governo em Tóquio, tomaram a capital Mukden e, em poucas semanas, controlavam todo o território. A Liga condenou a agressão. O Japão respondeu abandonando a organização em 1933. O mundo aprendeu a primeira lição. As consequências de violar a ordem internacional eram quase inexistentes. Benito Mussolini aprendeu a lição com igual atenção. O ditador italiano, que havia chegado ao poder em 1922 após a marcha sobre Roma, sonhava em reconstruir o Império Romano. Em dezembro de 1934, suas forças provocaram um incidente no oásis de Ualuau, dentro do território da Abissínia, a atual Etiópia, e usaram isso como pretexto para uma invasão total. O imperador Haile Selassie apelou pessoalmente à Liga das Nações em Genebra. Seu discurso foi eloquente e comovente. A Liga impôs sanções econômicas à Itália, mas deliberadamente excluiu o petróleo, porque isso poderia realmente paralisar a máquina de guerra italiana, e nem a Grã-Bretanha nem a França tinham disposição para uma intervenção militar. Em maio de 1936, a Abissínia havia caído. O exército italiano, com total superioridade aérea e sem hesitação no uso de bombas de gás, proibidas desde Versalhes como crime contra a humanidade, havia esmagado forças armadas que utilizavam lanças e rifles do século XIX.
A derrota do último reino africano independente foi uma humilhação para o sistema de segurança coletiva. A Liga havia falhado em seu teste mais importante. Hitler observava tudo isso com atenção clínica. Cada ação sem consequências era uma confirmação de sua tese. As democracias ocidentais eram fracas demais, divididas demais e aterrorizadas demais pela memória da Grande Guerra para resistir à pressão. A reocupação da Renânia alemã em março de 1936, explicitamente proibida por Versalhes, era o exemplo perfeito. Hitler enviou 3 batalhões de tropas ao território desmilitarizado. Seus próprios generais o alertaram que, se a França reagisse militarmente, eles teriam de se retirar imediatamente. Anos depois, o próprio Hitler reconheceu que as 48 horas seguintes a essa decisão foram as mais tensas de sua vida. França e Grã-Bretanha protestaram diplomaticamente e não fizeram mais nada. O rearme secreto, a máquina de guerra que ninguém quis querer ver. Enquanto a Europa olhava para a Espanha, Hitler construía o exército mais moderno do mundo. Fazia isso em parte à vista de todos e em parte nas sombras, e fazia-o aproveitando algo que nenhum tratado internacional podia proibir: o pensamento militar inovador. Nos anos que se seguiram a Versalhes, a Alemanha de Weimar havia assinado em segredo o Tratado de Rapallo com a União Soviética em 1922, que lhe permitia desenvolver e testar em território russo os tanques, aviões e armas químicas proibidos na Alemanha pelo Tratado de Paz. Em instalações em Lipetsk, no sul da Rússia, a futura Luftwaffe treinava os seus pilotos. Em Kazan, oficiais alemães experimentavam novas táticas de combate blindado. Mas o verdadeiro segredo do exército alemão não estava no equipamento, e sim na doutrina. Heinz Guderian, então um jovem oficial de comunicações, leu com devoção as obras dos teóricos militares britânicos Basil Liddell Hart e o coronel John Fuller. Eles haviam desenvolvido nos anos 1920 uma teoria da guerra blindada baseada na velocidade, na penetração profunda e na disrupção das comunicações inimigas, em vez do choque frontal. Os britânicos chegaram, inclusive, a realizar exercícios práticos na planície de Salisbury durante a década de 1920, que Guderian estudou com atenção. A ironia histórica é notável. Os criadores conceituais do Blitzkrieg eram oficiais do exército que mais tarde sofreria os seus efeitos devastadores. Quando Hitler anunciou publicamente a existência da Luftwaffe em março de 1935, violando abertamente o Tratado de Versalhes, já tinha 2.500 aviões, mais do que a Grã-Bretanha e a França juntas. No mesmo ano, reintroduziu o serviço militar obrigatório na Alemanha, triplicando o tamanho do exército até 300 mil homens. A reação franco-britânica foi um protesto diplomático, nada mais. O sistema de recrutamento e treinamento da nova Wehrmacht era um modelo de eficiência, mas o que a diferenciava fundamentalmente dos seus futuros adversários era a filosofia tática. Os comandantes alemães de nível médio, capitães, tenentes-coronéis, tinham autorização para tomar decisões no campo de batalha sem consultar superiores. O princípio do Auftragstaktik, a tática da missão, significava que a um comandante era dado um objetivo, mas não a forma de o alcançar. A iniciativa individual era uma virtude, não uma insubordinação. Nos exércitos francês e britânico, a cadeia de comando era rígida e centralizada. Nada de importante era decidido sem autorização superior. Quando a guerra começasse, essa diferença seria decisiva. Em 1938, o plano de rearmamento alemão havia criado uma máquina de guerra sem precedentes. Mas Hitler já não podia esperar que ela estivesse totalmente pronta. O seu médico pessoal, o Dr. Theodor Morell, havia-lhe advertido que a sua saúde não era boa e que devia agir rapidamente. O tempo, pensava Hitler, corria contra ele. Precisava agir antes que as democracias completassem o seu próprio rearmamento. Em fevereiro de 1938, o chanceler austríaco Kurt von Schuschnigg foi convocado ao Berghof, a residência de montanha de Hitler em Berchtesgaden. Durante horas, Hitler submeteu-o a uma sessão de intimidação brutal. Ameaças de invasão imediata caso a Áustria não aceitasse integrar nazis austríacos no governo e estreitar laços com o Reich. Schuschnigg cedeu na reunião, mas, de volta a Viena,
Convocou um referendo popular para perguntar aos austríacos se queriam manter a independência. Hitler não podia arriscar que o resultado fosse desfavorável. Em 12 de março de 1938, na véspera do referendo, tropas alemãs cruzaram a fronteira austríaca. Não encontraram resistência. Muitos austríacos os receberam com flores. Em poucas horas, Hitler anunciou o Anschluss, a anexação da Áustria ao Terceiro Reich. Uma nação soberana havia sido absorvida. Grã-Bretanha e França protestaram nos gabinetes diplomáticos e não fizeram mais nada. O próximo alvo era a Checoslováquia, concretamente a região dos Sudetos, onde viviam mais de 3 milhões de alemães étnicos. Hitler armou politicamente a minoria alemã local através do Partido Alemão dos Sudetos de Konrad Henlein, que começou a exigir autonomia e, finalmente, incorporação ao Reich. Quando o governo checoslovaco mobilizou o seu exército em maio de 1938, Hitler recuou temporariamente. O exército checoslovaco era considerável, bem armado, e as suas fortificações fronteiriças eram formidáveis. Mas o primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain decidiu intervir como mediador. Viajou para se encontrar com Hitler em 3 ocasiões durante setembro de 1938. Em 29 de setembro, em Munique, Chamberlain, o primeiro-ministro francês Édouard Daladier, Hitler e Mussolini assinaram um acordo que entregava os Sudetos à Alemanha. A Checoslováquia não foi convidada para a conferência que decidia o desmembramento do seu território. A sua delegação aguardava numa antessala. Ao saber das condições, o governo checoslovaco chorou. Chamberlain regressou a Londres agitando o papel do acordo da escadaria do avião. Paz para o nosso tempo. A multidão londrina aplaudiu-o. Winston Churchill, então um parlamentar fora do governo, descreveu de outra forma. Ofereceu-se a escolha entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra. Terá a guerra. Em outubro de 1938, tropas alemãs ocuparam os Sudetos e, com eles, as formidáveis linhas defensivas checas na fronteira. A chave que protegia a Checoslováquia estava agora nas mãos alemãs. O princípio do fim da paz, de Praga a Varsóvia. Hitler havia prometido em Munique que os Sudetos eram sua última exigência territorial na Europa. Era uma mentira que nem ele mesmo se deu ao trabalho de manter por 6 meses. Em março de 1939, convocou o presidente checoslovaco Emil Hácha a Berlim. Hácha era um idoso com problemas cardíacos. Foi submetido a uma sessão de intimidação de horas, na qual Hitler e o marechal de campo Göring o ameaçaram bombardear Praga caso não aceitasse colocar seu país sob a proteção do Reich. Hácha desmaiou. Foi reanimado com uma injeção do Dr. Morel e assinou. Em 15 de março de 1939, as tropas alemãs marcharam sobre Praga numa manhã nevada. Pela primeira vez, Hitler havia anexado território com população não germânica. Já não era o líder de uma causa nacionalista alemã. Era um conquistador. Grã-Bretanha e França protestaram. O embaixador alemão em Londres foi convocado ao Foreign Office. E nas capitais de metade da Europa, os governos começaram a fazer cálculos aterradores sobre quanto tempo lhes restava. A Polônia era o próximo alvo. Hitler exigiu a devolução do Porto Livre de Danzig, majoritariamente alemão, mas sob administração da Liga das Nações, e o direito de passagem através do corredor polonês, a faixa de território que separava o restante da Alemanha da Prússia Oriental. Os rejeitaram ambas as exigências. O marechal Eduard Schmigel-Ritz havia recebido promessas formais de ajuda militar tanto da Grã-Bretanha quanto da França, caso a Alemanha atacasse. As duas democracias, finalmente conscientes de que o apaziguamento havia fracassado, declararam no fim de março de 1939 que garantiriam a independência polonesa. Hitler ouviu as garantias e não as levou a sério. Ele tinha um argumento mais forte do que qualquer promessa diplomática: o Pacto Molotov-Ribbentrop. Em 23 de agosto de 1939, o mundo acordou com a notícia de que a Alemanha nazista e a União Soviética, teoricamente inimigos mortais, os dois sistemas que haviam disputado o destino da Europa na Espanha, haviam assinado um pacto de não agressão. O protocolo secreto do acordo era ainda mais explosivo.
A Polônia seria dividida entre os dois países e Stalin teria carta branca para ocupar Estônia, Letônia e Lituânia. O raciocínio de Stalin era uma aposta desesperada. Convencido de que a Grã-Bretanha e a França não tinham intenção real de resistir a Hitler, ele preferiu ganhar tempo e território antes que o conflito alcançasse as fronteiras soviéticas. O raciocínio de Hitler era mais direto. Sem o perigo de uma guerra em duas frentes, ele podia esmagar a Polônia sem risco de intervenção soviética pelo leste. Na madrugada de 1º de setembro de 1939, antes do amanhecer, soldados alemães disfarçados de poloneses atacaram uma estação de rádio alemã em Gleiwitz, junto à fronteira, e deixaram para trás cadáveres de prisioneiros de campos de concentração vestidos com uniformes poloneses. Foi uma farsa grotesca usada como pretexto para a guerra. Às 8 horas da manhã, os primeiros tanques alemães cruzavam a fronteira. 2 dias depois, em 3 de setembro, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Tinham cumprido sua promessa, mas já era tarde demais para a Polônia. Blitzkrieg, a guerra relâmpago que redefiniu o combate. A Polônia, em setembro de 1939, era uma armadilha geográfica perfeita. Após a tomada alemã da Checoslováquia, o país ficou cercado por território hostil em 3 de suas 4 fronteiras: a Alemanha a oeste e ao norte, a Prússia Oriental a nordeste e os recentes territórios checoslovacos ao sul. Quando os soviéticos avançassem pelo leste, seria uma tenaz de 4 mandíbulas. O exército polonês tinha 500 mil homens e possuía valor militar. Seus soldados eram experientes e seus oficiais competentes. Mas sua organização tática respondia a uma concepção de guerra pertencente ao passado. 11 brigadas de cavalaria, tanques dispersos entre as divisões de infantaria para apoio e uma doutrina defensiva que assumia que a frente poderia se manter estática durante semanas enquanto as reservas eram mobilizadas. Contra isso, a Alemanha alinhou 6 divisões Panzer e 4 divisões leves, 2.400 tanques no total, projetadas para operar como unidades independentes de ruptura profunda, não como apoio da infantaria. O conceito do Blitzkrieg era enganosamente simples: concentrar blindados e aviação em um ponto específico da frente, abrir uma brecha e então avançar rapidamente sem parar diante da resistência, deixando para trás os pontos fortificados do inimigo para que a infantaria os eliminasse. O objetivo não era destruir posições inimigas uma por uma, mas cortar suas comunicações, cercar suas unidades e provocar o colapso do sistema nervoso central do exército adversário antes que ele pudesse se reorganizar. O Grupo de Exércitos Norte, sob o comando do general Fedor von Bock, lançou 2 avanços a partir do nordeste da Alemanha e da Prússia Oriental. O Grupo de Exércitos Sul, sob o general Gerd von Rundstedt, lançou outros 2 a partir da Silésia e da Eslováquia. Os 4 braços da tenaz convergiam em Varsóvia e Brest-Litovsk. Era uma manobra de envolvimento clássica, mas executada a uma velocidade que o modelo de guerra anterior tornava impossível. A força aérea polonesa foi praticamente destruída nos 2 primeiros dias, não porque os aviões estivessem no solo. Eles haviam sido previamente dispersos para aeródromos secundários, mas porque os ataques alemães destruíram os principais centros de suprimento e logística, impossibilitando operações sustentadas. Sem cobertura aérea, as colunas de infantaria e cavalaria polonesas ficaram expostas aos bombardeios em mergulho do Junkers Ju-87 Stuka, o avião que mais contribuiu para criar a lenda do Blitzkrieg, com suas sirenes instaladas no trem de pouso projetadas deliberadamente para produzir um som de terror psicológico. Em 8 de setembro, menos de uma semana após o início das operações, os tanques alemães já haviam alcançado os subúrbios externos de Varsóvia. Em 17 de setembro, no dia em que as pinças externas se fecharam em Brest-Litovsk, tropas soviéticas cruzaram a fronteira oriental da Polônia em cumprimento ao protocolo secreto do Pacto Molotov-Ribbentrop. A pinça se completava. O governo polonês fugiu para o exterior. Varsóvia resistiu. Seus defensores rejeitaram os ultimatos alemães. Então a máquina de guerra alemã se voltou contra a cidade com força total. Bombardeios aéreos contínuos, artilharia pesada, ataques de infantaria a partir de 3 lados.
Hitler acompanhou o avanço de um trem especial chamado América, movendo-se junto com seus exércitos. Em 27 de setembro, Varsóvia capitulou. No dia seguinte, a Polônia foi dividida conforme os termos do Pacto Nazista Soviético. O que se seguiu à conquista revelou a verdadeira natureza do regime nazista. Os Einsatzgruppen, esquadrões especiais da SS, seguiram de perto o exército com uma missão específica: eliminar qualquer pessoa que pudesse representar resistência futura, intelectuais, sacerdotes, oficiais, judeus. Nas primeiras semanas, dezenas de milhares de pessoas foram executadas em florestas e campos. A maioria dos judeus foi forçada a viver em guetos nas principais cidades, onde seria submetida a um regime de fome deliberada. Para muitos, era apenas o prelúdio de algo ainda pior. Mais de 50.000 soldados poloneses escaparam e chegaram à França, onde o general Władysław Sikorski organizou um governo no exílio. Os poloneses continuariam lutando, no ar com a Royal Air Force, em terra com os exércitos aliados e no mar com a Marinha Real Britânica. Sua contribuição para a vitória final seria mais significativa do que a história popular reconheceu. A Grã-Bretanha e a França haviam declarado guerra, mas enquanto a Polônia agonizava, praticamente não fizeram nada para ajudá-la. As tropas francesas avançaram alguns quilômetros dentro da Alemanha, na região do Sarre, e depois pararam, sem sair do alcance de sua própria artilharia. A força expedicionária britânica começou a se deslocar para o norte da França. A iniciativa continuava firmemente nas mãos de Hitler. A Guerra Fantasma e as Águas do Atlântico. Durante os meses de inverno de 1939 e 1940, a guerra na frente ocidental foi tão imóvel que um jornalista americano a chamou de Phony War, a guerra de fachada. Na Alemanha era chamada de Sitzkrieg, a guerra sentada. Ambos os exércitos se observavam ao longo de centenas de quilômetros de fronteira sem que nenhum dos lados se movesse. Os soldados franceses na linha Maginot jogavam cartas. Os britânicos em Flandres treinavam no frio, e Hitler preparava seu próximo movimento. Mas no Atlântico, a guerra não era de fachada. Desde o primeiro dia, o almirante Karl Dönitz, comandante da frota de submarinos alemã, lançou tudo o que tinha contra as rotas de abastecimento britânicas. Dönitz era um visionário da guerra submarina que havia calculado que precisaria de 300 submarinos oceânicos para cortar o fornecimento marítimo da Grã-Bretanha. Ele tinha 38, mas os utilizou com precisão brutal. Na tarde de 3 de setembro de 1939, o mesmo dia em que a Grã-Bretanha declarou guerra, o U-30 afundou o transatlântico Athenia na costa da Irlanda. O comandante Fritz Julius Lemp acreditou que se tratava de um cruzador armado. Eram 19 horas e 40 minutos. O navio levava 1.103 passageiros, muitos deles canadenses e americanos que fugiam da Europa. 112 pessoas morreram, incluindo 28 cidadãos americanos. O incidente lembrou dolorosamente o afundamento do Lusitania em 1915 e voltou a tensionar as relações entre Berlim e Washington. A Marinha Real Britânica era incomparavelmente superior à alemã em número. 12 encouraçados contra nenhum, 5 porta-aviões contra nenhum, mais de 60 cruzadores contra 12. Mas essa superioridade era em grande parte irrelevante contra a ameaça submarina. O que importava eram os contratorpedeiros e corvetas de escolta. E a Grã-Bretanha tinha poucos. Os navios mercantes, milhares deles, cruzavam o Atlântico sozinhos ou em pequenos grupos, vulneráveis aos U-Boots que operavam cada vez mais em coordenação, usando a tática da matilha de lobos que Dönitz havia concebido teoricamente nos anos 1930. Em 17 de setembro de 1939, o U-29 afundou o porta-aviões britânico HMS Courageous na costa oeste da Irlanda. 519 marinheiros morreram. 3 semanas depois, em 14 de outubro, o U-47, comandado pelo capitão de corveta Günther Prien, realizou o feito mais ousado da guerra submarina inicial. Infiltrou-se pelas defesas de Scapa Flow, a principal base da frota do Home Fleet nas Órcades, e afundou o encouraçado HMS Royal Oak enquanto ele estava ancorado e em repouso. 833 marinheiros morreram. Quando Prien retornou a Kiel,
Foi recebido como herói e condecorado pessoalmente por Hitler com a Cruz de Cavaleiro. No extremo oposto do espectro da tecnologia naval, a Marinha Alemã utilizou minas magnéticas. Diferentemente das minas de contato convencionais, estas não precisavam ser tocadas por um navio. Explodiam quando detectavam a assinatura magnética do casco de aço ao passar por perto. Em poucas semanas, a Grã-Bretanha estava perdendo navios a uma velocidade alarmante sem entender o mecanismo. A solução veio na noite de 22 de novembro de 1939, quando um avião alemão foi observado lançando uma mina a baixa altitude no estuário do Tâmisa durante a maré baixa. A mina ficou exposta na lama. Técnicos navais a desarmaram e analisaram. A resposta foi o degaussing, envolver o casco dos navios com um cabo de cobre, através do qual se fazia passar corrente elétrica para neutralizar a assinatura magnética. Uma vez aplicada a toda a frota mercante, as minas magnéticas perderam grande parte de sua eficácia. O encouraçado de bolso Graf Spee representava a outra grande ameaça de superfície inicial. Projetado especificamente para a Guerra de Corso, com canhões de 280 milímetros capazes de destruir qualquer navio rápido o suficiente para alcançá-lo, havia deixado o porto de Wilhelmshaven semanas antes do início da guerra e operado no Atlântico Sul e no Oceano Índico, afundando 9 navios mercantes. 3 cruzadores britânicos, HMS Exeter, HMS Ajax e HMNZS Achilles, o interceptaram em 13 de dezembro de 1939 na Batalha do Rio da Prata, na costa argentina. Os cruzadores sofreram danos severos, mas também danificaram o Graf Spee o suficiente para que ele buscasse refúgio no porto neutro de Montevidéu. O comandante Hans Langsdorff foi enganado pela inteligência britânica a acreditar que uma força superior aguardava do lado de fora do porto. Em 17 de dezembro, o Graf Spee saiu lentamente do porto e foi afundado por sua própria tripulação. Langsdorff suicidou-se 3 dias depois. Noruega e a armadilha das Ardenas. Enquanto a guerra no Atlântico se endurecia, Hitler preparava seus próximos movimentos com a tranquilidade de quem sabe que o tempo joga a seu favor. Em novembro de 1939, a União Soviética havia invadido a Finlândia e a resistência finlandesa, sob o comando do Marechal Carl Gustaf Mannerheim, veterano da Primeira Guerra Mundial, havia mostrado ao mundo as profundas fraquezas do Exército Vermelho após os expurgos de Stalin. A Finlândia, amplamente superada em número, mas utilizando táticas de guerrilha na neve e na floresta profunda, infligiu perdas devastadoras às colunas soviéticas mal comandadas. Mas a ofensiva soviética renovada de fevereiro de 1940 acabou rompendo a linha Mannerheim e a Finlândia foi forçada a ceder território em março. Para Hitler, a Escandinávia tinha um valor estratégico preciso. O minério de ferro sueco, essencial para a indústria de guerra alemã, era transportado no inverno pelo porto norueguês de Narvik, quando o Báltico congelava. Se os aliados ocupassem a Noruega, esse suprimento vital seria cortado. Hitler ordenou a preparação da invasão simultânea da Noruega e da Dinamarca. Em 9 de abril de 1940, tropas alemãs desembarcaram em 5 portos noruegueses: Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim e Narvik. Ao mesmo tempo, a primeira divisão de paraquedistas alemã, unidade recém-formada, tomou os aeródromos de Stavanger e Oslo. A Dinamarca foi ocupada em menos de 24 horas. Seu exército mal teve tempo de reagir. Na Noruega, a resistência foi mais prolongada, mas a Luftwaffe tinha controle total do ar e as cidades-chave caíram em poucos dias. Os aliados responderam com um desembarque em Narvik, que conseguiu recapturar o porto em 28 de maio. Mas quando a catástrofe na França tornou inevitável a retirada, a pequena vitória norueguesa foi abandonada 6 semanas depois. Hitler convenceu-se de que os aliados usariam a Noruega como base para operações futuras e manteve ali 250 mil soldados durante toda a guerra, tropas que poderiam ter sido decisivas em outras frentes. Enquanto a campanha norueguesa se desenrolava, um oficial alemão a bordo de um avião de ligação perdeu-se sobre a Bélgica em 10 de janeiro de 1940 e fez um pouso de emergência em Mechelen. Os documentos que levava, os planos de ataque alemães contra a Bélgica e a França, baseados no antigo esquema do Plano Schlieffen,
caíram nas mãos dos aliados. Os aliados estavam esperando exatamente esse ataque e haviam posicionado suas melhores forças no norte, prontos para avançar na Bélgica e resistir no Dyle e no Mosa. O que eles não sabiam era que esse acidente aéreo havia forçado os alemães a mudar completamente o plano. O maior gênio operacional da campanha da França não foi Heinz Guderian, que a executou, mas o general de infantaria Erich von Manstein, que a concebeu. Manstein era chefe do Estado-Maior do Grupo de Exércitos A e argumentara desde o início que o plano original, avançar pela Bélgica e virar em direção a Paris, era previsível demais e repetiria os erros da Frente Ocidental de 1914. Sua proposta alternativa era radical: concentrar quase todos os tanques alemães diante das Ardenas, a floresta montanhosa e acidentada do sul da Bélgica que os aliados consideravam praticamente intransponível para blindados, e lançá-los em um golpe profundo até o Canal da Mancha. As forças aliadas que avançassem para a Bélgica ficariam cercadas. A ousadia do plano era também sua vulnerabilidade. Se os tanques ficassem presos na floresta, se os aliados reagissem rapidamente com uma contra-ofensiva no flanco, se as pontes sobre o Mosa não fossem tomadas intactas, poderia ser um desastre. Os generais alemães, em privado, estavam apavorados, mas Hitler, que tinha instintos táticos genuínos, embora fosse estrategicamente errático, adorou a ideia desde o momento em que Manstein a apresentou numa reunião em 17 de fevereiro de 1940. As forças alemãs foram reorganizadas sem que os aliados percebessem. O grupo de exércitos B do general von Bock recebeu forças suficientes para um ataque convincente à Bélgica e aos Países Baixos, que atrairia para o norte todas as reservas aliadas disponíveis. O grupo de exércitos A do general von Rundstedt, com 7 divisões Panzer, incluindo o 19º Corpo Panzer de Guderian, aguardava diante das Ardenas. A isca estava lançada. A armadilha preparada. A queda da França, 44 dias. Em 10 de maio de 1940, foi um dia que mudou o mundo em mais de um sentido. Em Londres, Neville Chamberlain renunciou ao cargo de primeiro-ministro após perder apoio parlamentar devido à campanha da Noruega. Seu sucessor era Winston Churchill, um homem que durante anos havia alertado sobre Hitler e cujos avisos haviam sido sistematicamente ignorados. Churchill chegou ao número 10 da Downing Street naquela mesma tarde. Na mesma madrugada, Hitler lançou sua Blitzkrieg contra a França, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. No norte, uma divisão aérea alemã completa lançou paraquedistas sobre a Holanda para tomar pontes e aeródromos. Engenheiros de assalto em planadores atacaram a fortaleza belga de Eben-Emael, considerada inexpugnável, e a silenciaram em poucas horas. A Luftwaffe atacou bases aéreas holandesas e belgas, e como os estrategistas aliados haviam previsto, o grupo de exércitos B de Bock avançou em direção à Bélgica. Os exércitos francês e britânico executaram exatamente o movimento planejado. Avançaram para a Bélgica para ocupar a linha do rio Dyle. As melhores unidades aliadas, incluindo o grosso da infantaria mecanizada e os blindados disponíveis, deslocaram-se para o norte. A armadilha de Manstein estava funcionando. Nesse momento, as colunas Panzer de Guderian emergiam das Ardenas. As unidades do 19º Corpo Panzer chegaram ao Mosa, às portas de Sedan, muito ao norte da linha Maginot, na tarde de 12 de maio. O que os planejadores aliados haviam declarado impossível havia acontecido. 7 divisões blindadas haviam atravessado 120 quilômetros de terreno florestal e acidentado em menos de 3 dias, com suas colunas de abastecimento e unidades de engenharia logo atrás. Em 13 de maio, tropas de assalto cruzaram o Mosa sob fogo intenso. Os engenheiros construíram pontes enquanto os Stukas bombardeavam as posições defensivas francesas. Em 14 de maio, os tanques começaram a atravessar. Nesse mesmo dia, a cabeça de ponte tinha 20 quilômetros de profundidade. Bombardeiros aliados tentaram destruir as pontes em missões desesperadas. Perderam mais de 40% de suas aeronaves e não conseguiram neutralizá-las. Guderian não esperou pela infantaria. Não atacou as posições da linha Maginot, simplesmente avançou para o oeste tão rápido quanto seus blindados podiam se mover. Em 17 de maio, suas pontas de lança já estavam além de Perona.
Em 20 de maio, numa marcha de 90 quilômetros em um único dia, tomaram Abbeville ao meio-dia e um batalhão da 2ª Divisão Panzer alcançou a costa do Canal da Mancha à meia-noite. A linha aliada havia sido cortada em 2. Ao norte, cercadas, estavam as melhores divisões do exército francês e quase toda a força expedicionária britânica, mais de 300 mil homens. Ao sul, o restante da França. O general Maurice Gamelin, comandante supremo aliado, foi incapaz de processar a velocidade do colapso. Não emitiu ordens claras durante horas cruciais. O primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, telefonou a Churchill em 15 de maio. Perdemos a batalha. Churchill voou a Paris e encontrou funcionários do Ministério das Relações Exteriores queimando arquivos no jardim. A derrota já era considerada inevitável. Houve um momento em que o Blitzkrieg esteve genuinamente ameaçado. Em 21 de maio, o coronel Charles de Gaulle, comandando uma das poucas divisões blindadas francesas plenamente operacionais, lançou 2 ataques contra o flanco sul do corredor alemão perto de Arras. Utilizando os poderosos tanques Matilda britânicos, infligiu perdas significativas às colunas Panzer. O contra-ataque não teve a coordenação necessária para ser decisivo. As divisões aliadas chegaram ao combate de forma fragmentada em vez de um ataque coordenado, mas demonstrou que o corredor alemão era vulnerável. O alto comando alemão ficou tão nervoso que o Marechal von Rundstedt recomendou uma pausa para consolidar posições. Foi então que ocorreu o episódio mais debatido de toda a campanha ocidental. Em 24 de maio de 1940, Hitler ordenou que os tanques parassem o avanço em direção a Dunkerque. A ordem de parada aos Panzer durou 48 horas. As explicações históricas são múltiplas e não mutuamente exclusivas. Preocupação real com o desgaste dos blindados em terrenos alagados e canais da Flandres belga. A promessa de Göring de que a Luftwaffe poderia destruir sozinha o exército aliado cercado. A ideia de que os tanques deveriam ser preservados para a próxima fase da campanha contra o sul da França. Seja qual for a combinação de fatores, essas 48 horas foram suficientes. O general Alan Brooke, comandante do 2º Corpo Britânico, escreveu em seu diário em 23 de maio: "Nada além de um milagre pode salvar a força expedicionária britânica." O vice-almirante Bertram Ramsay recebeu a ordem de iniciar a Operação Dínamo, a evacuação marítima, às 18 horas e 57 minutos de 26 de maio. As estimativas mais otimistas falavam em salvar 45 mil homens. O que se seguiu foi uma das histórias mais extraordinárias da guerra. Ramsay convocou toda a embarcação com mais de 9 metros de comprimento nos portos do sul da Inglaterra. Centenas de barcos de pesca, iates, balsas e barcaças cruzaram o Canal da Mancha, muitos pilotados por seus próprios donos civis sob bombardeio aéreo contínuo, recolhendo soldados nas praias e levando-os até destroyers e embarcações maiores. A RAF lançou todos os caças disponíveis sobre Dunkerque para proteger a evacuação, perdendo centenas de aeronaves. 7 destroyers franceses e 6 britânicos foram afundados. Um quarto dos 665 pequenos barcos não retornou. Quando a evacuação terminou em 4 de junho, mais de 338 mil homens haviam sido resgatados, 41% deles franceses. O exército britânico havia sobrevivido, embora sem quase nenhum tanque, artilharia ou veículo pesado. A retaguarda francesa que cobriu a evacuação, lutando até que o último navio deixasse as praias, foi comparada por um oficial britânico à última resistência espartana nas Termópilas. Em 5 de junho, 4 horas após o fim da evacuação, a Alemanha lançou a fase final contra o sul da França. Em 14 de junho, tropas alemãs marcharam sobre Paris. A suástica foi hasteada na Torre Eiffel. Em 21 de junho, Hitler viajou à floresta de Compiègne, onde o armistício de 1918 havia sido assinado. Ordenou que o mesmo vagão ferroviário fosse trazido. Os delegados franceses entraram. Hitler apresentou suas condições e saiu. Quando os franceses tentaram pedir tempo para consultar seu governo, foram informados de que, se não assinassem imediatamente, os tanques retomariam o avanço. Assinaram. O verão da decisão, a Batalha da Grã-Bretanha.
Em 22 de junho de 1940, a Grã-Bretanha estava sozinha. Não formalmente, o imenso Império Britânico, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Índia, havia declarado guerra à Alemanha, mas seus recursos estavam a milhares de quilômetros de distância e levariam meses para chegar em Dunkerque quase todos os seus veículos blindados, artilharia pesada e equipamento moderno. Restavam apenas 25 divisões armadas principalmente com fuzis para defender uma ilha diante da qual se estendiam as costas de uma Europa inteiramente controlada por Hitler. Em 19 de julho, Hitler fez um discurso no Reichstag diante de uma multidão delirante de mais de 1 milhão de pessoas nas ruas de Berlim. Ofereceu à Grã-Bretanha condições de paz. Ela poderia manter seu império. Em troca, Hitler teria liberdade de ação na Europa. Para muitos no governo britânico e no establishment militar, a proposta tinha certa lógica de sobrevivência. Lord Halifax, o secretário de Relações Exteriores, considerou seriamente a possibilidade de explorar os termos. Churchill recusou categoricamente a guerra em 28 de maio e, no final, os destruiremos a todos. A resposta britânica foi o silêncio. Hitler ordenou que a Luftwaffe estabelecesse a superioridade aérea sobre o Canal da Mancha como condição necessária para a Operação Sea Lion, o desembarque anfíbio na costa sul da Inglaterra. O Marechal do Ar Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, tinha 2.600 caças e bombardeiros para a tarefa. O Marechal do Ar Sir Hugh Dowding, chefe do comando de caças da RAF, tinha menos de 700 caças. Os números pareciam decisivos, mas Dowding tinha 2 fatores que Göring subestimou fatalmente. O primeiro era o radar. Desde meados dos anos 1930, o físico Robert Watson Watt havia desenvolvido para a RAF um sistema de detecção de aeronaves a longa distância baseado em pulsos de rádio. Em 1940, uma cadeia de 21 estações e a infraestrutura de radar por mais 2 semanas, a maioria dos historiadores militares concorda que o comando de caças teria colapsado. Então, na noite de 24 de agosto, uma formação de bombardeiros Heinkel He-111 perdeu a rota e lançou suas bombas sobre o centro de Londres. 41 bombardeiros da RAF sobrevoaram a capital alemã na noite de 25 para 26 de agosto. Os danos foram mínimos, mas Hitler ficou furioso. Em 7 de portos islandeses como bases, a Marinha Americana começava a escoltar comboios no Atlântico Ocidental. Os choques com os U-Boot eram inevitáveis. Em 4 de setembro de 1941, o USS Greer foi atacado por um submarino alemão, que o havia confundido devido à presença de uma aeronave britânica. Em 17 de outubro, o USS Kearney foi torpedeado enquanto escoltava um comboio perto da Islândia. 11 marinheiros morreram e o destroyer conseguiu retornar com dificuldade a Reykjavik. No mês seguinte, o USS Reuben James foi afundado com 115 marinheiros a bordo. Hitler, que queria manter os Estados Unidos fora da guerra por enquanto, ordenou que seus submarinistas evitassem atacar navios americanos sempre que possível. Mas no mar, à noite, durante perseguições de comboios, a identificação era difícil. A guerra no Atlântico foi a mais longa de todo o conflito. Durou de setembro de 1939 a maio de 1945 e foi, em certo sentido, a mais decisiva. Se Dönitz tivesse tido seus 300 submarinos em 1939 em vez de 38, é possível que tivesse cortado os suprimentos britânicos antes que o apoio americano chegasse. Como Churchill escreveu em suas memórias, a única coisa que realmente me manteve acordado durante a guerra foi o perigo dos submarinos. Bletchley Park, o segredo que venceu a guerra. Histórias de Milton Keynes, travava-se outra guerra, invisível e igualmente decisiva. Bletchley Park era a sede da Escola Governamental de Códigos e Cifras Britânica, e o segredo que ali se guardava era o maior ativo estratégico dos aliados. Desde meados dos anos 1930, todas as forças armadas alemãs haviam adotado a máquina de criptografia Enigma, desenvolvida originalmente como ferramenta comercial nos anos 1920, para codificar suas comunicações. O dispositivo usava 3 rotores intercambiáveis de combinações possíveis.
Os especialistas alemães estavam convencidos de que ela era indecifrável. Os primeiros passos para quebrá-la foram dados pelos poloneses. Uma equipe de matemáticos do Biuro Cyfrow, o escritório de cifras polonês, formada por Marian Rejewski, Jerzy Rojicki e Henryk Zygalski, começou a trabalhar na Enigma no início dos anos 1930. Com a ajuda de documentos obtidos pelo serviço de inteligência francês de um espião dentro do departamento de cifras do exército alemão, Hans Thilo Schmidt. Os comandos e a resistência. O fogo sob as cinzas. A Grã-Bretanha não podia, em 1940, lançar uma ofensiva terrestre contra a Europa ocupada. Mas Churchill estava determinado a manter viva a resistência nos países conquistados e a hostilizar os ocupantes sempre que possível. Mesmo enquanto os últimos soldados eram evacuados de Dunkerque, ele já havia dado instruções aos seus chefes militares para criar forças de assalto anfíbio. A ideia dos comandos, nome tomado das ágeis unidades boeres que haviam combatido o exército britânico na África do Sul entre 1899 e 1902, foi rapidamente posta em prática. Foram formadas 10 unidades de 500 homens cada, treinadas para operações de assalto a partir do mar. O almirante Sir Roger Keyes foi nomeado diretor de operações combinadas. Os primeiros ataques na costa da França ocupada tiveram valor limitado, mas forneceram experiência e demonstraram que era possível operar com relativa impunidade nas costas controladas pelos alemães. Em 4 de março de 1941, 2 unidades de comandos desembarcaram sem resistência nas ilhas Lofoten, na costa norte da Noruega. Destruíram fábricas que transformavam óleo de peixe em glicerina para explosivos, incendiaram depósitos de combustível e afundaram vários navios no porto. Levaram 225 prisioneiros alemães e 115 voluntários noruegueses que se juntaram às forças livres norueguesas na Grã-Bretanha. Mas o resultado mais valioso do ataque foi outro, que não pôde ser divulgado. O norueguês de Vagsøy envolveu combates intensos contra a guarnição alemã. Os comandos destruíram várias instalações industriais e afundaram 8 navios. As operações convenceram Hitler de que os britânicos tentariam eventualmente reocupar a Noruega, razão pela qual manteve 250 mil soldados ali durante toda a guerra, tropas que poderiam ter sido vitais na frente oriental. Em julho de 1940, Churchill criou a Direção de Operações Especiais SOE, com a instrução de incendiar a Europa. Sua função era organizar, armar e coordenar os movimentos de resistência nos países ocupados. A maior parte de suas atividades concentrou-se na França. Agentes treinados na Grã-Bretanha eram infiltrados na França por avião. Pilotos da RAF pousavam Lysanders de decolagem e pouso curto em campos clandestinos identificados por comitês de recepção, ou por barco. Em terra construíam pistas, puniam com morte quem a escutasse, mas milhões de europeus sintonizavam secretamente. As mensagens pessoais transmitidas após o noticiário das 9 da noite eram códigos para os grupos de resistência, frases aparentemente absurdas. O tio Hector limpa os sapatos. As laranjas de Sevilha são doces. Tinham significados precisos para aqueles que haviam sido treinados para interpretá-las. Barbaço Vital, no leste, era o destino da Alemanha. A União Soviética não era apenas um inimigo ideológico, era o prêmio geopolítico que tornaria o povo alemão a raça dominante do planeta. As vastas planícies da Ucrânia, os campos de petróleo do Cáucaso, os recursos da Sibéria. Tudo isso, pensava Hitler, era o equivalente do velho oeste americano para a Alemanha. Ao longo do inverno e da primavera de 1941, a partir de seu retiro no Berghof, nos Alpes da Baviera, Hitler planejou a Operação Barbarossa. Seus generais o alertaram em privado sobre a escala. Churchill recebeu a notícia da Barbarossa com um alívio que não tentou disfarçar. Em seu discurso de rádio naquela noite foi perfeitamente direto. Qualquer pessoa ou Estado que lute contra o nazismo terá nossa ajuda. Continuaremos nosso caminho. A postura ideológica do comunismo importava menos do que o fato de que agora ele tinha um aliado massivo.
No dia seguinte, enviou uma missão a Moscou para firmar um tratado de assistência mútua com o ministro das Relações Exteriores Vyacheslav Molotov. O Blitzkrieg continuou em uma velocidade difícil de acompanhar. 22 de julho, outra manobra de duplo envolvimento a leste de Smolensk capturou mais 3. Então Hitler cometeu seu primeiro grande erro estratégico na frente oriental. Em vez de permitir que Guderian continuasse o avanço direto sobre Moscou, que em agosto de 1941 estava a apenas 200 quilômetros e parecia aberto, Hitler ordenou que os Panzer fossem desviados para o sul para ajudar na tomada de Kiev. Guderian protestou com uma veemência que beirou a insubordinação. Hitler foi inflexível. A decisão foi taticamente brilhante. Em 16 de setembro, os Panzer de Guderian e os soviéticos foram capturados ou mortos. Foi a maior vitória tática da guerra. Foi também a que salvou Moscou. O tempo que a manobra de Kiev consumiu foi exatamente o que definiu o destino da campanha. Quando Guderian voltou para o norte e o ataque a Moscou foi retomado em 20 de setembro, rebatizado como Operação Tufão, as chuvas de outono já haviam começado. As estradas russas, em grande parte trilhas de terra não pavimentadas, transformaram-se em rios de lama que literalmente engoliam veículos alemães até os eixos. Tanques e caminhões ficavam presos. As colunas de suprimento não conseguiam avançar. O Blitzkrieg dependia de velocidade e a lama o paralisou. No final de outubro, a União Soviética antes do inverno. E a União Soviética não iria se render. Stalingrado, o ponto em que o mundo mudou. Em 7 de dezembro de 1941, o ataque japonês a Pearl Harbor mudou a natureza da guerra de forma irreversível. Hitler, num ato de imprudência estratégica que seus próprios generais não conseguiam compreender, declarou guerra aos Estados Unidos 4 dias depois, em 11 de dezembro, sem qualquer consulta ao seu Estado-Maior e sem que nenhum tratado o obrigasse a isso. Em 24 horas, havia transformado a maior potência industrial do mundo em seu inimigo. A decisão refletia a lógica interna do pensamento de Hitler. Ele acreditava que os Estados Unidos entrariam na guerra de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde. Preferia enfrentá-los nos seus próprios termos e confiava que o Japão manteria os americanos ocupados no Pacífico tempo suficiente para que a Alemanha concluísse a guerra na Europa e na Rússia. Era um cálculo errado em todas as suas premissas. Com os Estados Unidos em guerra, o fluxo de material para a Grã-Bretanha e a União Soviética tornou-se uma maré contínua. O programa Lend-Lease forneceu à URSS entre 1941 e 1945 mais de 400 mil veículos, caminhões, jipes, automóveis, 14 mil aviões, 13 mil tanques e quantidades massivas de alimentos, material de telecomunicações e equipamentos industriais. Historiadores soviéticos minimizaram essa contribuição durante décadas por razões ideológicas, mas o Marechal Georg 42, o plano original de atacar em toda a linha de frente havia se mostrado militarmente impossível. Seus assessores econômicos informaram que as reservas de petróleo alemãs estavam criticamente baixas. A solução era concentrar o esforço no sul, tomar os campos de petróleo do Cáucaso. O grupo de exércitos A avançaria em direção ao Cáucaso, enquanto o grupo de exércitos B cobriria o flanco ao longo do rio Don. A operação começou em 28 de junho de 1942 com sucessos espetaculares. Sob bombardeio de artilharia, incluindo o maior canhão ferroviário já construído, o Dora alemão de 800 milímetros, caiu finalmente no final de junho. Então Hitler cometeu outro erro. Enquanto o grupo de exércitos B avançava pelo Don, o Führer ordenou impulsivamente que também tomasse Stalingrado, uma cidade industrial no Volga, sem valor estratégico imediato, mas cujo nome era simbolicamente intolerável para Hitler por ser o nome de seu inimigo pessoal. O grupo de exércitos B, que literalmente fazia o solo tremer a quilômetros de distância, os T-34 soviéticos romperam o flanco norte das posições alemãs. No dia seguinte, um ataque equivalente atingiu o flanco sul. Em 23 de novembro, as duas pinças se fecharam a oeste de Stalingrado. O 6º Exército de Paulus, 330 mil homens, estava cercado.
Paulus poderia ter tentado romper imediatamente. Tinha combustível para cerca de 80 quilômetros. Os soviéticos ainda não haviam consolidado totalmente o cerco. Mas Hitler, soviético padrão, Hitler insistiu em esperar até que uma quantidade suficiente dessas máquinas estivesse disponível, adiando o início da operação até julho. Essas semanas de espera se revelaram fatais. O Marechal Zhukov havia adivinhado o plano. Pouco depois, recebeu soviéticos. 3.600 tanques e mais de 2.000 aviões foram mobilizados para a defesa do saliente. Em 5 de julho de 1943, quando os comandantes alemães ordenaram o início do ataque, os observadores soviéticos já vinham monitorando os preparativos havia horas. Todo o território conquistado havia sido recuperado pelos soviéticos. A Operação Cidadela havia custado à Alemanha pelo menos 50.000 baixas e mais de 700 tanques. Nunca mais o exército alemão lançaria uma grande ofensiva estratégica na frente oriental. A iniciativa havia passado definitivamente para o Exército Vermelho. Quanto faltou? A resposta à pergunta que abre este relato não é simples. A Alemanha esteve extremamente perto de conquistar a Europa em pelo menos 4 momentos específicos, cada um dos quais, se tivesse sido resolvido de forma diferente, poderia ter mudado o resultado final. O primeiro foi Dunkerque. Se Hitler não tivesse ordenado a parada dos Panzer em maio de 1940, se Guderian e Rundstedt tivessem continuado o avanço e destruído a força expedicionária britânica nas praias, a Grã-Bretanha teria perdido seu único exército terrestre. Sem esse exército, sem a possibilidade de continuar a resistência, Churchill teria caído politicamente e seu sucessor poderia ter aceitado os termos de paz que Hitler ofereceu em julho de 1940. Sem a Grã-Bretanha na guerra, não haveria base para que os Estados Unidos entrassem no conflito europeu. Não haveria base para a invasão de 1944 e a frente ocidental não teria existido. A Alemanha poderia ter concentrado todos os seus 41. Se Hitler não tivesse ordenado que Guderian virasse para o sul em agosto de 1941 para tomar Kiev, se tivesse permitido o avanço direto sobre Moscou enquanto o bom tempo ainda durava, é possível que a capital soviética tivesse caído antes da chegada do inverno, e a União Soviética já havia sobrevivido à transferência de sua capital em condições historicamente desesperadoras. Mas a perda do principal nó ferroviário e de distribuição do país, símbolo da resistência soviética, teria criado uma crise de enormes proporções, talvez insolúvel. Talvez simplesmente a guerra tivesse se prolongado por mais um ano. O quarto e definitivo momento foi o inverno soviético de dezembro de 1941. Se os alemães tivessem chegado a Moscou antes que a lama e o gelo os detivessem, se as divisões siberianas de Zhukov tivessem chegado tarde demais para contra-atacar, o resultado poderia ter sido diferente. Mas nada disso aconteceu. Os grandes impérios são construídos sobre cadeias longas de decisões corretas e adversidades superadas. O de Hitler foi construído sobre um número limitado de vitórias brilhantes, seguidas de erros estratégicos cada vez mais graves. O atraso no ataque a Moscou, a declaração de guerra aos Estados Unidos, a obsessão com Stalingrado, a inflexibilidade tática que transformou o Blitzkrieg em uma máquina rígida, incapaz de se adaptar ao adversário mais poderoso que já havia enfrentado. No verão de 1945, quando os soldados soviéticos fincaram a bandeira vermelha sobre o Reichstag em ruínas e os exércitos americano e britânico avançavam pelo oeste, a distância entre o que Hitler havia conquistado e o que havia conseguido manter era um cemitério de 70 milhões de mortos. A história de o quanto ele esteve perto de vencer é também, inevitavelmente, a história de por que perdeu.